Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso quadro Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empresário e uma empresária da vida real para poder contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou falar com a minha sócia aqui, Dona Thaís Cruz. Thaís, como que você está? Fê, eu tô bem demais, tô muito feliz com esse papo aqui, porque vai agregar muito. Inclusive, os últimos episódios têm sido papos que estão agregando demais, assim, demais. Tá até difícil de fazer corte, porque é muita coisa, cara. Tô bem ansiosa pra hoje. Cada conversa é um aprendizado diferente. Hoje Aprendizado. são pessoas bem experientes do mercado imobiliário, isso que é mais legal, sabia? Exato. Se eu fosse você, eu pegaria o caderno e começaria a anotar o bloco de notas, né? Já 2025, né? Pega o bloco de notas aí e anota no celular, porque vai valer a pena. Tô muito ansioso, vamos lá? Bora pra cima. Antes de apresentar os convidados, eu vou falar aqui do nosso patrocinador oficial, que é a empresa Cashflow. É a primeira empresa especializada em BPO financeiro para a construção civil e setor imobiliário. Então, você empresário, empresária que tem uma dificuldade no seu financeiro, não sabe bem ali como planejar suas contas a pagar, contas a receber, entre em contato. Vamos deixar o link aqui embaixo. Engraçado, assim, antes de você continuar, que a gente fez a gente pediu um feedback de um BPO que a gente tava fazendo. E aí, o cara, ele ficou tão feliz de descobrir o quanto ele poderia tirar de salário. Você acredita, cara? Ele não sabia disso. Então, vale muito a pena pra você que tá com muita dúvida aí, não sabe o que fazer do seu financeiro. Pega um BPO ali e direciona, porque às vezes você não vai dar conta de tudo, né? Mas parece algo tão simples, mas não é, né? Pois é, Saber cara. o quanto você gasta, o quanto você ganha. Exato. Quanto você vai tirar de salário? Pra poder botar no imposto de renda e fazer o quê? Ah, E aí com os convidados. segredo. Você comprar o quê? Era. Pessoal, estamos aqui com Cassiano Gomes e Elaine Wegner. Wegner. Certo? Isso É uma aí, muito obrigado, Chique, obrigado. hein? Prazer. Elaine Wegner, que são corretores, empresários, investidores no mercado imobiliário e também proprietários da imobiliária Ibirapuera House. É isso. Que temos o Seu prazer de chamar de Cassiano, Elaine. cliente, né? Nosso cliente, É que é Dona isso. Cruz. Verdade. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Dona Obrigado. Cruz. Obrigado, Felipe. É um prazer estar com vocês aqui, Thaís. Assim, a gente, em nome da Birapuera House, se sente lisonjeados em participar desse podcast aqui tão produtivo e vamos fazer aí de tudo para mandar informação aí pro time aí que vai assistir os conteúdos. Bora, Com bora. certeza, Não. com certeza, e a gente se sente muito agraciado, para nós é uma honra mesmo. E espero que seja uma conversa e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem leve, bem tranquila, Sim. né? Para nós que estamos começando, né? É verdade, é verdade. Tá sendo assim. Com o podcast nós estamos começando, mas já podcast, na internet já estamos começando a Bastante aparecer, divulgar, né? Tem que Divulgar. colocar, né, Com certeza. a nossa imagem aí, porque eu acredito muito que pessoas se conectam com pessoas, né, Felipe? Então, eu acho que ninguém compra com inteligência artificial, acho que ela até veio para agregar, para ajudar, para complementar, mas acho que um processo de imobiliário não vai do começo ao fim aí com uma inteligência artificial. Pode ser que daqui a 10 anos aqui, né, vocês que estão vendo esse vídeo, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que ninguém vai substituir o corretor de imóveis. É isso, eu acho que também a inteligência artificial ela vem para agregar muito, né? Já Demais, entrando nessa demais. seara aí, mas eu acho que vai ser diferente aquele profissional que sabe usar a inteligência para o teu negócio. Né? Exatamente. Para que ele Exato. não seja ali engolido, né? Pelo mercado de forma Exatamente, geral. Thaís, Agora exatamente. aquele profissional mediano, esse a gente sabe que querendo ou não, ou ele vai ter que se atualizar, ou ele vai ficar para trás. Por natureza já, Por né? natureza. Por natureza. E é muito delicado essa questão porque o nosso cliente, né, independente da área que esse empreendedor atue, o cliente ele já tem informação na palma da mão, Thaís. Então, se o profissional de vendas ele não tiver habituado, não estudar, não se preocupar em estar 2 passos à frente do cliente, ele vai deixar muito dinheiro na mesa. Eu acredito muito nisso. Verdade. Isso é verdade. Bom, galera, entrando aqui no nosso papo, né? Vamos entender um pouquinho desse mercado que a gente atua aí, Sim. que é tão gostoso de atuar. Só para vocês entenderem, né? O nosso Papo com o Empreendedor, ele é um canal dentro do nosso YouTube que a gente incentiva os empreendedores a, sei lá, a seguir
ou de repente a desistir também, porque o empreendedorismo, ele, infelizmente, não é para todo mundo. Sim. Mas que eles possam pegar ali dicas com vocês, do caminho de vocês, para que eles possam evoluir e crescer o negócio deles, né? Então, esse é o intuito do Papo com o Empreendedor. Então, para começar assim, né? Por que ser corretor de imóveis, né? Como que começou isso? Como que começou tudo isso, cara? E é um casal, né? Não é sempre. Se conheceram aí já na labuta, como que foi? Olha, O sensacional. Cassiano é a pessoa da história que gosta realmente da de história, contar né? os detalhes, né? Eu sou Porque curioso. Então não fala muitos detalhes, né? eu Vou sou mais procurar. prática, mas É verdade. né? Vou procurar ser mais breve, né? Eu trabalhava numa empresa que era um trading de produtos aí de leve, pesados aí da China, que importa aqui para o Brasil, produtos para moto, para caminhões e tudo mais. Estava no meu primeiro semestre de Relações Internacionais, sou formado, não sei se eu já cheguei a comentar para vocês, sou formado em Relações Internacionais pela Fundação Belas Artes de São Paulo. E estava querendo algo melhor, Felipe. Naquele momento da minha vida, eu morava de favor, meu filho estava para nascer, e eu não queria ficar naquela situação. Enfim, entrei de corretor como um bico, né? Então, eu trabalhava em horário comercial das 8 às 6, das 18 horas às 20, eu ia para a imobiliária, que eu comecei a trabalhar lá em 2008, na Biara, na República do Líbano, e dava 8 horas em ponto, pegava o carrinho que eu tinha, um Corsinha, cansado, saía correndo lá para Vila Mariana, para Belas Artes, ficava até as 11 horas da noite. Essa foi uma parte da minha vida onde eu vi que as pessoas que ficavam o tempo integral como corretores estavam ganhando muito dinheiro, porque naquela época não tinha essa tecnologia e a informação tão fácil, né, para a população. O cliente, ele buscava o imóvel no plantão mesmo. Então, ele pegava o jornal nos finais de semana, via o que tinha de lançamento e ia lá em loco mesmo. Então, E a Ambiara era uma grande corretora, né? Não sei era a segunda maior, Não né? sei como que tá hoje, Fundada mas... pelo Minoro, era a segunda maior, depois ela foi adquirida pelo um grupo, o Grupo Brasil Brokers, mas é uma empresa muito grande até hoje também. Era referência, né? As pessoas iriam ali já com a referência. É na Vila Nova Conceição ali, ela continua sendo uma grande empresa e eu tenho um carinho enorme por eles. Legal. E nesse meio do caminho, eu cheguei no meu antigo patrão, falei para ele, olha, você sabe que eu estou de corretor e queria ver com você se você consegue me ajudar, eu não me abdico da minha multa, né? Na minha multa rescisória, mas meu filho vai nascer, então eu preciso ter o seguro-desemprego. Ele falou para mim assim, Felipe, alto, em bom tom, direto. Olha, você vai trabalhar num lugar onde tem prostituta, vagabundo, gente que não deu certo na vida, tá se formando, tô pagando seu inglês, né? Você tá rampando aqui na minha empresa. Tem certeza disso? Cara, desse jeito, cara. Bem na motivador, lata, né? Na lata. Mas ele não sabia que Qual o ele julgamento dele instigou um pras leão, pessoas, né? Exato. né? Ele instigou um leão por dentro. Ele falou isso pra mim, eu respeitei. Ele falou assim, ó, você tá achando que é fácil? Eu tenho muito amigo que passa fome nesse mercado de corretagem. Então, vai lá ver se é bom. Então, você tem umas férias vencidas, então vai lá, tira suas férias. Depois, se você achar que você tem que continuar aqui, você volta e continua e tá tudo certo. Aí, não sei se é orgulho, se é vaidade da minha parte, se é... Quantos anos você tinha? Eu tinha 21, 18 anos. O meu João Vitor, meu filho mais velho, tem 17. É isso aí, 18 anos atrás. Ele mexeu no meu bril, Thaís. Eu falei assim, não, eu não posso dar esse gostinho pra ele. Então, esses 30 dias, Felipão, eu trabalhei como eu nunca... Nesses 18 anos inteiros, eu trabalhei no mercado imobiliário. No resumo da ópera, eu vendi 3 apartamentos que equivaliam hoje, naquela época, a uns 4 anos de salário, né? Aí eu cheguei na segunda-feira de bermuda, camiseta, havaianas. Tranquilo. Obrigado pela oportunidade que você me deu das férias. Boa sorte na sua empresa. Tudo de bom e tchau. Agora eu vou virar um E vagabundo, talvez ele tá me né? esperando Viva até sua hoje vida. lá, né? E é isso aí. Essa foi a minha história. Legal, assim que eu entrei no mercado imobiliário. Sempre no forceps. É isso. E para mim já foi totalmente diferente, né? Porque, pra vocês entenderem, eu era funcionária pública. Então, assim, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fui contra tudo e contra todos, né? Não tive apoio de ninguém. Nem da minha família, né? Nem das pessoas mais próximas. Um pouco da minha mãe, mas mesmo assim ela falava, filha, é isso mesmo que você quer? Você é funcionária pública, eu era da área de segurança, eu era policial.
Tem estabilidade, né? Estabilidade, nossa, quer dizer... Crédito, estabilidade. Consignado. É isso mesmo que você quer pra sua vida. Era o que toda mãe, todo pai gostaria pro teu filho, né? Exato. E não é nem Seja por mal, né? Não, porque era E eu algo entrei muito estável. cedo, eu entrei com 18 anos no funcionalismo público. Legal, cara. E eu tava com 26, né? Já tava há um tempo. Em 2008, apareceu a oportunidade lá no centro de São Paulo. Eu conto essa história pra ele. Ele fica, gente, não tem como. Pra mim não foi indicação, não foi nada, foi destino mesmo. Eu acredito que Deus já tinha trilhado esse caminho, sabe? Sim. E a gente lá no centro de São Paulo, eu tinha acabado de fazer uma... Tava eu e minha mãe, a gente tinha acabado de sair pra ir no médico, eu tava estressada já da guarda, não queria mais aquilo. Sempre estressada. Sempre estressada. Sempre brava. Sempre brava. Não, agora eu tô melhor, vai. É isso, é verdade. Tô melhor. E aí, Barão de Itapetininga, eu vejo um anúncio. Precisa-se de profissional nível superior ou cursando. E na época eu fazia faculdade de nutrição. Eu olhei, ganho de R$3.000. Só que R$3.000 há 18 anos atrás, gente. Era muita grana. Né? Era uma grana. Aí minha mãe falou, vai lá, filha, vai. Aí fui, eu falei, vou sim. Chegou lá, a menina falou assim, olha, tem que fazer não sei quantos milhões de testes, tal, mas você tem que estar social. Eu andava só esporte, era GCM, né? Sim. Aí eu falei assim, dá tempo de ir em casa e voltar? Dá. Voltei em casa, cadê roupa social? Eu não tinha. Não pensou nisso. Não pensei. Detalhe, né? Onde era a sua casa e onde era a entrevista, né? Isso que eu ia perguntar. A entrevista no centro, eu saí correndo para ir Carvalho, que é extremo da Zona Leste quase, né? Perto de Arthur Alvim. Alô, Eri Carvalho. Carvalho sabe. Os parentes sabem, minha prima, todo mundo sabe. Então, voltei para casa correndo e minha mãe, lógico que de metrô, condução, né? Transporte público. E voltei, né, com a única roupa social que eu tinha, que eu lembro que minha mãe fez, costurou na hora, rápido. 26 anos você tinha. Eu tinha 26 anos. 26. Meus filhos pequenos. Matheus era recém-nascido e a Samira tinha 1 ano e pouco. E aí eu voltei. Você tinha tudo pra não entrar, né? Não, eu tinha tudo para não entrar. Eu tinha, quer dizer, estabilidade. Eu tinha tudo que as pessoas, teoricamente, querem. Né? E fui muito assim, e agradeço muito. Mas tinha um incômodo interno, né? Mas tinha um incômodo interno desde o primeiro dia que eu entrei na guarda. Ao mesmo tempo que eu sou muito grata pela GCM, assim, por tudo que eu aprendi lá. Disciplina, horário, muitos ensinamentos. Então, que eu levo pra minha vida. Sou muito grata mesmo. Então, voltei. Aí, tô lá na entrevista, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Passei a tarde inteira lá. E falei, caramba, mas qual é a empresa? E nada de falarem. Falei, gente, será que... O que tá acontecendo? Que empresa será que é? Será que é algo sério, né? A gente já como paulistano, que nós somos desconfiados. É incrível, né? Só pegando a listinha de golpe. Deixa eu ver só qual a listinha de golpe. Barão de Tapetininga. O que será Centro que de é? São Paulo. Ainda mais Centro lá. de São Paulo. Já cansei de procurar emprego lá. E tá bom. Passei por toda a dinâmica. Final do dia, olha, é o seguinte, vocês foram selecionados. Tinha quase 100 pessoas, ficaram 12. E eu estava entre essas 12. Por quê? Não sei, porque era para ser. E era para trabalhar na Lopes, que é a maior imobiliária do país, né? Então, eu falei, Lopes? Nossa, como assim? Mas eu não tenho Cresce, não tenho nada, eu não tenho... Então, eles deram todo o apoio. Né? Eu sou muito grata pela Lopes. Formando corretores ali. Formando, assim. Legal. Eu falo que foi a minha escola de vida, a Lopes. Porque a gente tinha que se virar nos 30. Do início ao fim, né? Tanto que eu conto muito para ele que desde quando eu entrei, eu tinha 26 anos. Eu entrei na Lopes, depois de 4 anos eu vendi. Desculpa, 4 meses eu vendi. Fiquei 3 meses trabalhando em projetos que não tinham lançado ainda, a gente chama de pirata, né, quando tá só no terreno. E no 4º mês eu virei pro meu gerente e falei assim para ele, olha, ou eu vou para um lançamento, alguma coisa que vai lançar, ou então eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Por quê? Não recebia mais da guarda, tinha pedido licença, né? E sem vencimentos na época, e não tinha mais de onde tirar. Meus pais me ajudavam, porque eu não tinha 1 centavo. Aquela coisa da renda que tava lá era se vendesse. Eu não tinha uma renda fixa. Sempre o se. Se vendesse. E o se? Aí, mundos e fundos, né? Só que você entra assim, acreditando muito. Eu sou né? capaz, Acreditando. E eu não vou nem falar que eu entrei acreditando em mim. Eu entrei acreditando no negócio. Falei, deve ser bacana, vamos ver o que acontece, né? Nunca soube que eu seria vendedora, Thaís. Nunca tinha vendido uma agulha. Falava assim, eu não nasci para vendas.
Eu para vendas? Imagina, Felipe. E aí... Porque vendas, querendo ou não, tem uma questão cultural, né? Muito. Sim. Daquele cara chatão, Sim. que quer empurrar alguma Ninguém coisa. gosta de vendedor. O vendedor Ninguém gosta. chato. Todo mundo gosta de comprar. Mas aquele ninguém gosta forçando, né, ali... Ninguém gosta que Não. vende pra Que ele, vende né? pra É, eles. não Ninguém gosta que gosta. vende. Não gosta. E aí, 4 meses depois, num projeto no Aricanduva, né? E assim, alguns amigos vão lembrar de lá, daquela época, eu tenho certeza que vão assistir. E 2008, eu sei que foi comecinho de 2008, bem na crise, né? No alto da crise dos Estados Unidos, que refletia aqui demais. E a gente estava numa fase bem difícil. Ninguém estava comprando. E eu lembro que foi muito difícil, né? Eu falo que foi um momento foi um desafio, porque eu não tinha... No terceiro mês eu não tinha mais dinheiro nem para trabalhar, eu não tinha condições de levar almoço, não tinha. Ou eu levava almoço e ficava sem, né? Ou eu comia o quê? Nada. Então eu tomava cafezinho no plantão o dia todo, vivia de cafezinho. Ah, você quer comer? Já comi? Não, já estou bem. Mas na verdade é que eu não tinha. Ah, isso tudo bem, passou. Lançou o projeto. 15 dias depois, eu fiquei 15 dias trabalhando. Eu olhei para um gerente de lá, que é o Parreira, que eu sou muito grata. Ele falou, eu falei assim para ele: Parreira, o que eu tenho que fazer para vender? Fala para mim que eu vou fazer o que tiver que fazer. Ele falou: você faz 200 ligações por dia e você vai em todos os pontos de captação que eu te falar. Tá bom. Essa é a receita? É. E ligava. Não. Fui ponto de captação, Carrefour, não sei aonde. Então, fiz o que tinha que ser feito. No dia do lançamento, eu tinha alguma coisa? Não. Não tinha nada. Ninguém entrou em contato e marcou. Ninguém entrou em contato. Eu não sabia como fazia. Quer dizer, eu não tinha experiência, eu não sabia captar cliente, eu não sabia nada. Então, eu fui pelo meu feeling, né? Eu pensei assim, caramba, eu tenho esse... Aí eu fui lá ver na minha agenda, quantos clientes eu tenho? Esse e esse. Ah, então são eles. Eu liguei. Eles vieram, Thaís. Minha primeira venda foi a gente nunca esquece, né? Nunca. A primeira venda, porque foi um casal que eu captei no Carrefour. Esse casal veio, indicou mais 2 pessoas. Eu vendi 3 apartamentos e depois, captando de novo, no mesmo final de semana eu vendi 4 unidades e fui campeã de vendas do projeto no lançamento. Como assim? Uma calça branca? O que é calça branca, né? O que é calça branca no mercado imobiliário? É uma pessoa nova, recém-chegada. Não é Não novidade, tinha nem... É legal, essa eu não sabia. A gente chama de calça branca, né? Calça branca, transparente. Nem sei como é nada. hoje no mercado de lançamento, se tem esse jargão ainda. Não sabemos que a gente já está afastado do mercado de Estão entregando a lançamento. idade. Essa parte a gente pula. Verdade. E aí, vendi 4 apartamentos. Peguei os valores, fui olhar e falei, caramba, gente. Esses valores aqui representam mais de 2 anos de trabalho. Que incrível. Será que... Eu acredito que esse negócio é para mim. Eu não voltei nunca mais para a Guarda. Somente para assinar a minha saída. A saída mesmo. E Você tinha pedido uma licença para... Licença para cuidar de interesses particulares, que legal. chamam, né? Na prefeitura você tem prefeitura, estado, quando você é funcionário, você pode tirar licenças médicas e licença também sem vencimentos, que era a chamada LIP. É uma licença que você não ganha nada. Tanto que Assim, quem me corta. ajudava eram meus pais na época. E meus 2 filhos Sem poder. pequenininhos, sem poder. Meus pais não tinham condições. Nossos pais é demais, né? Guerreiros demais. Se não fosse nossos pais, a gente não estaríamos aqui, né? A gente não Exato. Quanto que eles estaria. não sofreram por nós 4, né? Exatamente. A gente Tem não que estaria agradecer aqui. muito a eles, né? Estamos, inclusive, gravando hoje, sexta-feira, e domingo agora é Dia das Mães, né? Dia das beijo Mães. pra mamãe. Beijo. 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 Dona Marli. Eu não tenho mais né? os meus, então eu mando um beijo Beijo no céu. para minha sogra, Marli, né? Que é isso. como uma mãe para mim. É uma sogra, uma pessoa que é sogra, amiga, mãe. Eu só tenho a agradecer legal. meus sogros. Então, e foi assim. Então, gente, eu acredito que o mercado de vendas, não só o mercado imobiliário, né? É para todos? É para todos. Mas nem todos são para vendas. Exatamente. Porque a pessoa tem que realmente estar afim. Você não nasce vendedor. Eu não nasci vendedora. Mas você aprende. Você estuda. Você se conecta. Você conhece pessoas, né? Já aproveitando uma dica, assim, desse pequeno início, né, que a gente está falando aqui, o que você diria para quem está querendo vender aí?
Né? Nem para o corretor iniciante, mas na venda no modo geral. Existe uma fórmula para essa venda? Excelente, hein? Excelente pergunta, porque na verdade eu não falaria nem em fórmula, né? Não. Eu diria que na verdade a gente tem técnica. Você aprende passo a passo como que se vende, porque vender é entender de pessoas. Exato. E lá atrás, quando a gente entrou no mercado, não era. A gente tinha aquela visão, não, vender, entender de produto. Você tem que saber que você está vendendo um apartamento com 2 dormitórios, metragem, torre. Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Hoje a gente entende cada vez mais que venda é isso aqui, ó. Porque é olho no olho. Eu até entendo os nossos mentores naquela época, no começo, porque eles faziam um funil, né? Então, traz o máximo de pessoas interessadas, né, no empreendimento, que a gente vai chacoalhar e vamos ver quem são os diamantes aqui pro nosso projeto. Né? Então, eles faziam mais quantitativo do que qualitativo. Mas, na verdade, é entender a dor do ser humano. Por que você está procurando imóvel? Aonde que você está tendo problema? Por que você quer investir no imóvel? Você quer revender? Você quer alugar? Qual o objetivo? Né? Qual o objetivo? É mais entender o planejamento do cliente, entende, Felipe? É ir mais na dor. Né? E, infelizmente, até hoje, uma grande parte dos corretores de imóveis, no geral, se preocupam só com a comissão. E, pasmem, o cliente percebe no começo. O cliente e sente. Ninguém quer fazer negócio com pessoas que estão desesperadas a vender. Ninguém. Se eu puder dar uma dica agora no começo, né, amor? Verdade. Por mais liso que você esteja... Por mais desesperado, fique Por firme. mais desesperado. Né? Não pareça fique firme. estar, né? Exato, Felipe. E pega esse exemplo da Elaine. Porque ela não tinha dinheiro para comer. Né? Com 2 filhos, né? Com 2 filhos pequenos, praticamente recém-nascidos, no plantão. Ela realmente vendia almoço para comer na janta, mas estava ali, firme, ali com a mente focada no resultado. Tem que estar pensando blindada. no resultado, entende? A mente tem que estar blindada. Se o cliente sentir um cheirinho, parece que ele já quer escapar, não, ele já quer ir embora. Dá a entender que ele tá tirando algo dele, né? Exato, exato. Não sendo e os clientes de alta renda são os mais afiados nessa questão. Eles têm uma leitura absurda, muito grande do ser humano. E a gente percebe, né, amor, que a gente tem um destaque, a gente consegue ter esse resultado muito bom, né? A gente tem sempre que melhorar. Eu acho que dá para melhorar, como pessoa e como profissional. Como pessoa e profissional, mas a gente aprende muito com eles. Muito. Até porque eles estão onde estão, porque são vendedores. São vendedores. São exímios vendedores, né? E tem informação. E tem informação. Sabe o que é holding? Qual a diferença? Por que eu tenho que colocar meu imóvel numa holding? Né? Vou pagar 22,5% de lucro de ganho de capital? Puxa vida, se eu colocar na holding, no lucro presumido, eu posso ir, né? Indo um pouco no lado de vocês de contabilidade, eu posso ter uma economia assim, assado. Puxa vida, na hora de um ITCMD, eu tenho uma isenção também, eu tenho um custo menor. Então, ele faz certas manobras aí corretas dentro da lei, onde ele acaba ficando com um patrimônio mais consolidado, blindado, né, numa holding familiar, e segue em frente e ganha mais lucro. Só o conhecimento acaba libertando. Exato. É verdade. E a forma perfeita que vocês falaram. No Minha Casa Minha Vida, isso não tem, né? As pessoas só pela informação. Compram do CPF. Mas quando você vai subindo, as pessoas têm mais informações. Felipe. Mais informações que a gente. A gente vende o sonho, vezes. Né? Minha Casa Minha Vida é sonho. Ela quer sair da... Lembra do Cassiano, que tava lá na dependência de terceiros, querendo mudar de vida? Né? Era aquela pessoa. Então, a venda do Minha Casa Minha Vida como um corretor ser humano é a mais gratificante, porque você tira a pessoa de um ponto, ele leva para o outro lado. Sim. O alta renda, ele já está habituado, ele já anda nesse nicho. Às vezes ele só aumenta a metragem, só diminui porque os filhos já casaram, não faz tanto sentido morar em 700 metros do que é 500. Mas o Minha Casa Minha Vida não, é uma venda que a gente chora junto na mesa, na hora que a Caixa Econômica Federal aprova, comemora, a gente quebra a comissão, faz fiado, mas a gente não perde negócio. Só que tem uma coisa muito importante também.
O alta renda, ela compra pelo mesmo motivo do Minha Casa Minha Vida. Verdade. Que é o sentimento, ela compra a emoção, gente. O ser humano é sempre emoção. é sempre emoção. É uma dor e é um desejo. E geralmente é a dor, porque o ser humano, ele é movido, né, pela dor. Quanto mais a gente tem algo assim que está incomodando, é a hora que a gente precisa dar um basta e falar assim. Então, assim, a gente se orgulha muito de poder também ajudar esses herdeiros, esses grandes empresárias que são pessoas que têm uma história, que valorizam muito a nossa história também. Porque hoje, se eu posso dar uma dica para o corretor, que é hoje, por exemplo, quer mudar de carreira ou quer trabalhar, por exemplo, com alta renda, é entender de pessoas principalmente. E o melhor, Thaís, a gente tem que ser a gente. Exato. A gente não tem que fazer um personagem como a gente vê muitas vezes. Exato. Não queira ser mais rico que o cliente. E os próprios clientes veem isso. Porque a gente vê vários, né, exemplos de, não desmerecendo ninguém, não vou nem citar nome, mas tem corretores e corretoras que criam personagem mesmo e aí chegam para falar com o cliente. Aluga carro, essas aluga coisas. carro, Sim, aluga até um sim. pedaço de um jato, como se fosse um jatinho mesmo. Pra tirar foto. Pra tirar Você acredita, foto. Thaís? Quer dizer, Bizarro. é um negócio bizarro, porque assim, ó, não existe, tá? Gente, já começa tudo errado. E a gente já mostra que a gente é de verdade. E eles gostam muito disso, né? Exato. E a gente não entendia por que eu, por exemplo, uma menina de 26 anos, ele, muito novo, eu nunca, gente, imaginava vender apartamento de alta renda, nunca. Minha maior venda antes de entrar nesse mercado tinha sido de 3 milhões na Trisul, construtora que a gente trabalhou, que eu também sou muito grata. Tem um carinho absurdo pela Trisul. Sou extremamente grato. Eu também. E assim, 3 milhões, pra mim era nossa. Aí eu saí, quando começamos a imobiliária em 2020, bem na pandemia, né? Ele ficou e eu vim. Então eu iniciei o primeiro ano da imobiliária. Difícil? Imagina, né? Vocês sabem, vocês empreendem, sabem que não é fácil, né? Ainda mais no nosso país. Verdade. E o primeiro ano muito difícil, o que aconteceu? Eu olhei pra ele um dia, liguei chorando muito. Tanto que ele não conseguia nem entender direito. Eu chorava. Eu falava, vem pra cá, pelo amor de Deus, porque eu desaprendi a vender. Olha que absurdo. Olha o que ela falou. Desaprendeu. Eu falei que eu Que isso, meu? Eu falei assim, amor, assim? que isso? Como você se desaprendeu? Não existe porque isso, né? eu não... Detalhe, eu já tinha vendido 3 apartamentos nos primeiros meses de imobiliária. E eu falei que eu tinha desaprendido. Olha que absurdo. O que é isso, Elaine? Vamos conversar. Vamos conversar. Aí ele me motivou, não, vai que vai dar certo, não pensa isso não. Então eu não me via preparada. Na verdade, eu nunca me vi preparada, né? Eu acho que assim, o tempo, Deus e a fé me preparou. Porque eu, imagina, jamais falaria que eu conseguiria falar com um empresário. É verdade. O que eu imaginava? Eu não tenho conteúdo. Eu falava pra ele, amor, mas o que eu vou falar com essas pessoas? Gente, são pessoas como a gente. São. E para eu entender isso, foi um É que tempo. essas pessoas, elas acabam te intimidando pela segurança delas, Sim, né? exato. Então, eles têm uma postura muito forte, uma Muito fala emoção. muito forte, um olhar no olho muito forte. É. Isso te intimida quando você tá em um personagem. Então você acaba sendo entregando... Os primeiros 30 segundos, Acabou, Thaís, desabou. o personagem cai. Acabou, Se você cara. não for verdadeiro, Exato. 30 personagem segundos é o que o cliente precisa. Exato. Pode não desabar por completo ali, mas ele sabe. Exato. Ele sabe. Cara, e uma coisa que eu queria entender é o seguinte: por que vocês abriram a imobiliária, né? Vocês atuaram dentro de grandes imobiliárias, Sim. grandes corretoras ali. Não sei nem se é esse o termo, corretoras. Construtoras, né? Construtoras, isso. Incorporadoras. E por que abrir a imobiliária de vocês? Decidi. Eu Olha, quero até voltar um pouquinho, que eu sou curioso, né? A gente vai entrar aqui em relação ao momento do mercado imobiliário, Tá. mas como que vocês se conheceram? boa. São um casal, É, né? precisamos falar. Além de ótimos profissionais, são um belo casal também. Obrigado. E depois, entrando no que a Thaís falou. Obrigado. Por que empreender juntos? Eu tava casado, né? Eu trabalhava na Biara, a Elaine tava na Lopes. A gente nem se conhecia, cada um tava de um lado Nem imaginava se conhecer. do mundo, né? E até que em 2013 eu me divorciei da mãe dos meus filhos, que eu também sou muito grato, porque ela é uma guerreira, ela cuida dos meus filhos com muito afinco, amor e carinho. E meus filhos têm a educação maravilhosa em decorrência dela.
E até que no final, no segundo semestre, aí, logo alguns meses aí depois do meu divórcio, eu conheci a Elaine no ponto de captação, trabalhando junto num empreendimento. Verdade. E sempre em disputa, Thaís. Você acredita? Ela captava uns clientes e eu falei assim, eu não posso perder, não vou perder. Competitivos Não demais, vou perder né? pra ela vinha com o caderninho, ó, já peguei 8 clientes e tal. Provocava, E eu Ele provocava, ele me provocava. Né? 8? Você tá devagar, Só hein? precisa de uma competição pra vender mais, bora. Ela é esperta, ligeira, mas não vou perder em resumo Não, ele não da aceitava ópera, né? perder. No final de 2013, onde acabou o empreendimento, a gente foi a segunda equipe que mais vendeu no projeto. Vendemos acho que uns 40, 50 apartamentos. 56 unidades, eu Ela lembro. lembra Gente, eu certinho. sou a pessoa dos números. 56 unidades. Apartamentos com o Ressuti. Hoje ele é diretor da Planiplano, um mentor aí que pegou na nossa mão. No começo, Thaís, ele dava umas pancadas na gente, Felipão, que a gente ficava até... Dava até um choque na gente, né? Mas a gente ama mas você. hoje a gente entende, e valoriza, né? Se não fosse as pancadas lá atrás, a gente não tava com o couro grosso. Verdade. Hoje, Mentoria, né? Mentoria. Então, todos os mentores que passaram, eu sou muito grato a todos eles. Todos. É o que tá faltando um pouquinho hoje, né? Porque hoje... É verdade, porque tem interesse, né? A maioria visa muito interesse, né? Financeiro, mas em lapidar a pessoa, colocar a pessoa e alavancar é poucos mesmo, é na palma de uma mão. Beleza. Foi assim que a gente se conheceu, através de disputa. Na disputa. E nessa de disputa estamos até hoje, né? Até hoje. E essa disputa, detalhe, existe até hoje. Imagina, para ser vendedor existe é tem que ter esse hoje gás, é um assim, pouquinho diferente, porque cada um já entendeu onde é o seu forte. Sim. Né? Não cobra muito não, você vai dormir no sofá, irmão. Vai devagar. Hoje cada um entende o seu forte e delega um pouco mais, né? Então, olha, você é mais forte nisso, você é mais forte nisso, então vai nesse lado, você fica nessa ponta. A gente consegue se distribuir bem agora. Mas mesmo assim, um acaba ajudando o outro. Sim. Então, quando a Elaine precisa na gestão dela, eu entro um pouco na gestão, amor, ó, agora eu preciso que você vá comigo na minha área aqui, preciso da sua força, então ela vem também, e é isso. Eu costumo dizer que casal ou dá muito certo ou dá muito errado. Minha filha fala assim, mãe, como que vocês conseguem? Um beijo para todos vocês 4, Samira, Matheus, João Vitor e Mari. É isso, lindos. A gente ama vocês. Meus filhos e meus enteados, que são meus filhos, né? Também. E dois dogs. Dois dogs. A família grande. A família é grande. Tem que vender muito. Muito. Tem que vender muito. Né? E ela fala assim, meu Deus do céu, como que pode vocês dormem junto, é 24 horas por dia. Daqui a pouco eu vou pegar vocês no banheiro juntos de mão dada. E é então, trabalho, assim, é vida. É vida, é tudo. A gente que até não tem como separar, né? Se dá bem. A gente tem que vigiar muito, né? Tem que vigiar muito, a gente está melhorando cada vez mais, principalmente quando nós saímos, entrando até na sua pergunta, por que a gente abriu a empresa, né? A gente viu o seguinte, a gestão dentro dessas imobiliárias, dessas empresas, dependendo da pessoa que comanda, acaba sendo um pouco tóxico. E acaba, se você não tem uma estrutura emocional, né, não tem uma bagagem, acaba afetando no lado familiar. Então você deixa de dar atenção para os filhos crescem, e a gente não volta mais, entende? E a gente estava começando a entender que, opa, peraí, não é mais nesse regime. Não é eu bem acho por que aí. eu não sou mais dessa patota. Né? Isso daí não condiz com os meus princípios. E em outras questões também que acontecem dentro desse mercado. Então, eu acho que não é mais a minha praia. Amor, vamos... E assim, a Ibirapuera House surgiu de uma visão do Espírito Santo, que eu costumo dizer. Nós estávamos deitados, assistindo televisão, uma bela noite, 11h30 da noite, meia-noite. Ela estava deitada aqui no meu peito. Assim, e vem um estalo, Felipe. Olha, a empresa de vocês vai chamar Ibirapuera House. Eu, antes de falar, abri o Google, vi que não tinha nada. Então é isso, Senhor. Amém. Eu sei que você está na frente. Falei para ela não entendeu nada. A gente nunca tinha trabalhado alta renda de verdade. Tá no filme? Quase dormindo. O que você viu aí? De onde você tirou? Ela nem deu tanta bola na época. Não, verdade. Nem deu tanta bola na época. Isso estamos falando de 2019. Pandemia ali, pandemia chegando, quase. né? Não sabia ainda. Exato. Já estava começando lá na China, em Wuhan. E começamos já a entender, vamos entender a parte
de documentação, vamos começar a documentação pelo menos trabalhando na construtora, né? No melhor momento a gente sai, já tem um CNPJ, amém, ok, né? E a gente percebia que a gente era uma imobiliária dentro de uma construtora. Como assim? A gente contratava pra gente, a gente contratava para outras pessoas, a gente fazia vendas para nossa equipe. Pergunta de leigo, né? Mas a diferença, que vocês atuavam como corretores, mas de certa forma, depois de tanta bagagem, começou a ser a imobiliária. Qual que é a diferença? O papel de um e o de outro? Boa pergunta, só o ganho. Só o ganho. E a energia era até mais quando você trabalha numa construtora. Hoje a gente consegue trabalhar de maneira qualitativa, com menos energia e mais ganho. Numa construtora, hoje, nós éramos gerentes lá, né? Nosso último cargo, a gente era gestor de equipe. Então a gente tinha que contratar, colocar essa pessoa, esse corretor na rua. Nós estamos nessa mesa, Felipe, através do networking, né? De uma corretora da Paloma, que vai assistir. Da Palomita, né? Que fez a gente se conectar no site Atlântica, no lançamento da Trisul, acho que, se eu não me engano, 2018. Aqui na Zona Sul. Estamos falando há 7 anos aqui atrás. Na Zona Sul. Entende? E a gente treina o corretor, capacita ele, né? Muitas vezes o corretor também não tem, nem o gestor e nem o corretor tem a maturidade, né? E sabedoria de entender o direcionamento. Às vezes também faltou da minha parte, né? A direção certa, a forma como falar certa também. Eu acabei magoando muita gente. Mas a gente só dá o que a gente recebe, né? Vai evoluindo. A gente vai evoluindo. Amém para quem entendeu de uma maneira positiva, mas quem entendeu de uma maneira negativa também tem que entender que as pessoas vão evoluindo. Ninguém é mão de ferro a vida toda, né? E, enfim, porque esse mercado de alta renda, de imobiliário, é performance, gente. Vendas. Venda é performance. Vendas não dá é para performance. você pensar, olha, vendi agora eu vou tomar uma água de coco e vou descansar. Entendeu? Igual quem trabalha na construção civil, com todo respeito, né? Não é nem construção civil, né? Independente da área, tem pessoas que é acomodada, Filipão. Tem aquela pessoa que trabalha para ganhar, depois some. Já ganhei o que eu queria. É a meta, agora... O suficiente Felipe, depois eu também. vejo, agora eu tô descansando. Não dá. E é muito louco Entendi. isso, Não é assim. porque os dados dizem, O né? imobiliário não é assim. Tem que ir pro pau mesmo. Exato. 80% das Tem que ir empresas pra no guerra. país, elas fecham no primeiro ano, No primeiro ano. justamente por falta de vendas. Nós lemos uma matéria essa semana. Exato. Por falta de vendedores. Olha que... E nós éramos loucura, duas equipes gente. lá e fazíamos praticamente todo o processo de uma imobiliária. Exato. Né? Só não tinha jurídico. Jurídico e que mais que nós tínhamos? Só porque o jurídico já tinha... Você pegava o cliente, né? Apresentava o projeto, o jurídico da construtora já está lá dedicado para fazer a minuta, já que é uma minuta padrão pela incorporadora. Ela só anexa no quadro resumo as qualificações e condição de pagamento do cliente e você segue para assinatura. Hoje não, a gente tem um jurídico dedicado nosso, que a gente, né? Ele puxa as certidões, tudo certinho, ele confecciona a minuta, manda para o cliente e assina. Então, a única diferença, na minha visão, não sei a sua, amor, é só o jurídico. E hoje há uma abertura também das incorporadoras para isso, né? Para que não tenha um time interno só de vendedores. Muito grande essa abertura das incorporadoras, né? Sim, e quem vende mais hoje no mercado imobiliário, nas construtoras aqui em São Paulo, pelo menos, quem vende mais são os parceiros. Sabe Parceiros. por quê? Não. Porque a maioria dos profissionais que se qualificaram nos últimos 10, 15 anos, tiveram estalo. Opa, peraí. Será que é o momento de continuar na incorporadora? Peraí, como é que tá, né? É até bom a gente falar daqui a pouco, né, Thaís, Felipe, amor, porque a gente tá passando um momento de crise. Exato. Taxa Selic a Juros 14,75, altíssimo, né? Exato. com projeção do Bacen aí de subir mais 0,5% nos próximos 40 dias. Né? Uma boa ou maior parte das pessoas financiam o imóvel, né? Exato. Como que vai financiar pagando 15%? E tá impactando demais, Vou te gente. falar. A diferença, lembra do nosso começo? Que é só informação? O rico tem informação. Exato. Né? A gente que veio da base, não tínhamos. Agora nós temos e vamos passar.
De repente é um estalo para quem vai ver esse podcast. Gratuito, né? Gratuito de milhões. Mas calma aí, gente. Você chegou até aqui, tá assistindo conteúdo desse. Você ainda não curtiu o vídeo? É isso aí. Curte esse vídeo Curte e compartilha. O vídeo, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com o corretor. Com todo mundo que é informação de milhões. Quem quer comprar imóvel, pega essa dica agora, né? Então manda. Gente, tanto na baixa quanto na alta, vocês já viram alguma vez banco dar prejuízo? Não. Viram Itaú dar prejuízo, Bradesco, Safra? Santander. Eles nunca dão prejuízo. Nunca? Nunca dão. O Itaú acabou de divulgar aí os lucros aí do primeiro tri, né? Eles estão indo segundo tri fortes também, distribuindo dividendos. Então, recorde de lucro, né? Recorde em cima de recorde. Por quê? Quem tem dinheiro, os juros vai para quem tem grana. Ou para quem... Porque o que acontece? Na minha visão, né, amor? Quero até compartilhar contigo. Nós precisamos, num momento de crise, ter liquidez. Né? O milionário, o multimilionário, o bilionário, ele não vai deixar de consumir, ele não vai deixar de trocar o jato dele, o helicóptero dele, a casa na Boa Vista, na Baronesa, em Miami, ele não vai deixar de consumir. Só que ele vai manter a liquidez. Ele vai aproveitar a maré da Selic, ganhando aí seu 1,10, 1,15 e vai buscar um dinheiro barato no mercado. E essa é a principal diferença hoje, porque se a gente pega um cliente nesse perfil, que é o que a gente mais atende, ele precisa não só de um corretor, ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa de um consultor, de um psicólogo, muitas vezes. Sim. Uma pessoa que possa orientar ele, que ele sinta confiança, né? Sim. Ele sinta confiança e perceba assim, caramba, esse corretor, essa corretora, eles realmente estão entendendo o meu problema. Eles querem me ajudar. Eles não estão só olhando... Visando a comissão. Visando comissão. Porque essa parte, gente, já foi. A gente entra muitas vezes no mercado imobiliário, não posso falar que não, pelo dinheiro. Mas quem entra só pelo dinheiro também sai por causa dele. Exato. E quando a gente descobre que existe um propósito, que é ajudar a cada cliente, independente de ser primeiro imóvel ou o 100º imóvel, é o que faz a diferença. Porque é muito bom saber que a gente ajudou um cliente... exemplo, tá? Um grande diretor, um dos principais diretores, né? Que hoje é presidente de um grande banco, a gente, né, tem total descrição, a gente não fala. Mas, assim, ajudou esse cliente nos últimos 2 anos a ter um faturamento de 10 milhões. Ele fez uma alavancagem patrimonial de 10 milhões. E com o dinheiro mais barato, Thaís. Exato. Sabe qual é? É o consórcio. Hoje o consórcio tem uma taxa administrativa, a maioria dos consórcios principais, 1,20, né? 1,30. Não, imagina. Menos? Não. A gente está descobrindo ouro, tá? A taxa administrativa dos principais bancos aí, estamos falando de 16%, né? E a remuneração, a correção desse consórcio é INCC, durante o período de 150, 180 meses. 0,6, 0,7. E detalhe, os juros não é juros nominal. Não é composto, Não é composto. Financiamento imobiliário. Entendeu? Não é o ano. É 16 no período. Então você pega os 16%, você que está vendo esse vídeo, divide em 150 meses, 180 e aplica o INCC. INCC é o acumulado dos últimos 10 anos aí, salvo o ano de pandemia, ano de crise, dá 7%. Você divide por 12 aí, dá uns 0,50, 0,60. Mais 0,10 é 0,7. E tem sido um motivo muito forte de o que tem acontecido com os clientes. Eles têm feito muita alavancagem patrimonial dessa forma. Pagou 1 milhão e ganhou 9. Pagou 1 milhão e pouquinho e ganhou 9, gente. Mas para você que só ouviu a palavra consórcio, não é todo consórcio, né? Você tem que Exatamente. achar o consórcio nessas condições aqui, Exatamente. nessas taxas, né? Não é qualquer... Gente, não é um consórcio. Corretas, sólidas, sólidas, que fazem a gestão correta do capital de todos os grupos e cotas. Que são auditadas pelo Banco Central, que a gente não pode esquecer. Se você pega um consórcio aí que de repente tem uma taxa administrativa muito grande também, você vai pagar mais para ter você vai ter um custo muito grande, né? E detalhe, você tem que tomar cuidado. É isso mesmo. As pessoas têm um mau hábito de não negociar. Exato, cara. Eu tenho esse mau Negociar, hábito. Tô mudando agora. mal, né? Então, mudando agora. você vai comprar uma Aprende, Coca-Cola na padaria, é R$4,90. Por que não negociar essa Coca? Não, dá para fazer por 4? R$3,50? Tem desconto no Pix? A gente não tem esse hábito. Eu não Então, tenho esse hábito. Né? A gente aprende. Eu tô numa fase lá na Cruz onde eu tenho que aprender essa técnica de venda, essas questões. Eu tenho um bom relacionamento humano, eu consigo entender muito bem as pessoas,
Mas direcionar isso para uma venda sempre foi o meu problema. É o fechamento. Não negociar. Né? É o fechamento. É o fechamento, é a Então, negociação. é não negociar, não saber de quais os pontos que eu posso extrair, Sim. ou até mesmo pegar em contrapartida. Né? Então, o Felipe sempre fala, Fê, o cliente está pedindo aqui um desconto. Então, fala para ele fechar agora. Então, se ele consegue fazer isso fechar agora... Então, nessa última venda, eu consegui fazer isso. Se eu te dar o desconto, você fecha agora? Excelente. Exatamente. Excelente Isso é gatilho. uma pergunta... Excelente gatilho. Uma das perguntas mais Exatamente. fechadoras. Desconto não se dá. Ele foi lá e mandou o negocia, Pix. Conquista, né? Se conquista. Exatamente. E ele mandou o Pix. Eu falei, cara, você consegue fazer a transferência agora? Consigo. Então tá bom, então tá feito. E aí, caiu o Pix. Eu falei, você não tava aí ontem? Você não tava lá ontem? Eu falei, legal. Aí, Então é uma coisa que eu tenho aprendido muito, mas eu acho que isso é cultural, né? Do ser humano, né? Você é visto cultural. como, sei lá, como chato por negociar, ou tem uma palavra medíocre, mas mesquinho. Você se torna um chato. O vendedor, ele sempre teve esse biotipo, seria, não, esse... Não, Estereótipo? A Esse pessoa que estereótipo, negocia, obrigada. né? Poxa vida, nossa, que mesquinho. Gente, só que vendas tá em tudo. Tudo é vendas. E eu tô falando isso por quê? Por causa da taxa administrativa. Sim. Você comentou de 20%, 22%. Negocia com a instituição. Claro. Peraí, não, pra mim faz sentido o consórcio, mas peraí. A minha aplicação tem que ser superior à sua taxa administrativa. Senão não faz sentido. Por quê? Tudo na vida, gente, tem ônus e bônus, né? Qual que é o ônus do consórcio, né? Que para mim mesmo tendo ônus, acaba sendo vantagem. A taxa administrativa, ela tá fixada, acabou, não muda. Se o cliente quiser quitar o imóvel daqui a 5 anos, não traz nada Não com se desconto. negocia. Entende? Se você faz um financiamento aí SFH convencional, você tem um desconto, né? Você tira os descontos aí de 20 anos para cá, de 15 para cá, Você né? deixa de pagar 3 imóveis e paga 2, né? Exato. Tipo isso. No consórcio não tem isso. No consórcio você já está com a taxa administrativa, você só vai deixar de pagar o INCC. Mas mesmo assim ainda acaba valendo a pena em épocas de crise É algo de muito claro, taxa gente. Selic alta. É incrível, porque a gente jamais falaria de consórcio, né? Nunca. Anos atrás. Nunca. E o corretor que for esperto ganha nas duas pontas. Exatamente. Por quê? Ganha no consórcio e ganha na intermediação. Quando não intermediar, ganha no consórcio. Entende? Sem contar que você E salva o soluciona, cliente. Né? E salva a vida Você dá do mais cliente. uma opção para o cliente de compra, porque a gente fica muito amarrado, nossos corretores, a financiamento ou à vista, ou direto com a construtora. Não, mas existem várias modalidades. Tem leilões também, a gente está entrando nessa área Sim. também de leilões imobiliários, que esse ano assim está sendo uma explosão. Não tem juros, leilão judicial. Leilão 25% judicial. de entrada. Então, assim... E financia ainda. E E financia. E detalhe, gente, não tem... Não tem profissional capacitado. Não tem profissional capacitado. E muitos que vendem cursos por aí não sabem. Então, assim, nós corretores que entendemos nesse momento, não só corretores, vendedores, né? Consultores, entendemos esse momento do mercado, as pessoas vão nadar de braçada, porque não tem só o financiamento. O financiamento imobiliário está sendo o menor, porque hoje a classe média, ela está tendo que fazer o quê? Ela está tendo que partir pro Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, ou eu compro um imóvel pequenininho e garanto pelo menos ele, porque eu não tenho condições hoje de comprar um apartamento de 1 milhão e pouco, que antes eu O financiaria. financiamento é muito alto hoje, né? Quem que vai querer pagar 14% ao ano, gente? no Ou você tem um financiamento? relacionamento muito forte dentro das instituições, né? Dos principais bancos do país, ou você vai pagar no varejo ali, no balcão ali do banco, uma taxa bem salgadinha aí. Entendeu? Então, a maioria está acabando retendo. Então, o que eu vejo, né? Os incorporadores, principalmente de fevereiro, depois do carnaval para cá, estão lançando pontualmente. Pontualmente. Não tá... Porque o incorporador também tem um receio, né? É tipo IPO, né? É claro, né? Assim, principalmente a incorporadora de capital aberto, né? Ela tem que distribuir dividendo, demonstrar lucro, né? Para os acionistas, para os sócios. Ou demonstrar onde está alocado o dinheiro, né? O Exato, caixa, né? Que deve estar lá num Exato, eles CDB têm um lá. land bank de terrenos muito forte. Então, eles precisam ser estrategistas nesse momento e acompanhar também a economia, tanto nacional quanto internacional, né? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos também subiu na semana. Então, é uma crise aí que a gente está passando aí com o governo americano, com o Trump, né? Põe um gatilhozinho na China, depois tira. Taxa, né? Tem um Põe, comercial tira, forte, né? entendeu? Então, assim, eu
acho que não é nem o mérito de entrar nessa questão política, mas os incorporadores estão de olho e estão lançando pontualmente. Eu vejo que eles estão lançando para os 2 segmentos, o alta renda e para o popular. Porque o nicho de 1 milhão, 1,5 milhão, 2, está um pouquinho engasgado para vender. Que é a classe média. Está complicado porque é quem engasgado. mais precisa do financiamento. E já o Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que tem taxas diferenciadas. Então tem muito apoio do governo, né? Exato. Não só desse governo independente. Mas não tem caixa, né? Mas não Caixa tem Econômica caixa. Federal hoje não tem tanto dinheiro hoje Pra para liberar. soltar. Não tem. Exato. É Então, característica do governo, mas tá faltando dinheiro. mas Falta tá né? faltando recurso dinheiro, pra falta caixa. recurso. Lembrando que o financiamento ele é vindo do FGTS. Exato. E aí essas liberações do FGTS Ou para poupança, né? Ou poupança. O FGTS ou poupança. para consumo, cara, tirou ali da caixa tirou da caixa um caixa muito grande, sim, né? uma grana. Então, Exatamente, muito enorme. forte, complicou. É. E sem contar, né, o nível de inadimplência Exato. também que hoje os bancos estão passando, né? Aí a gente entra no leilão. Isso que eu ia falar, cara. Ai, Aí Porque a gente gente. entra no leilão, porque os bancos Demonstra estão isso. retomando isso. Estão retomando. O poder, né, financeiro do nosso país está muito, muito fraco. é uma e análise a o ser feita também? E, assim, a dica que eu dou, em momento de baixa, tem que pagar bem e não vender seu imóvel. E você, incorporador, estudar bem a localização, comprar bem o terreno. A maioria dos incorporadores já compra o terreno há 3, 4 anos atrás. Né? Tem um estudo, né? Fazer um de estudo. viabilização e marketing muito Exato. bem estruturado. Viabilizar o produto certo, na localização certa, Na hora certa. para vender e ter um VSO, né? Um venda sobre oferta aí muito bom. Então é isso que está fazendo a diferença nos principais incorporadores que eu estou vendo. E quem entendeu isso, está indo bem. Vou dar um exemplo da própria Cyrela. Lançou o Vista Cyrela, foi super bem. Com ticket aí a partir de 10 milhões. É a Cyrela que tá montando uma coisa meio absurda lá em São José? Eu José não dos Campos, sei. né? A gente não atua lá, né? Nosso mercado mais Não forte sei. aqui em São Paulo. Cyrela Em é São muito Paulo forte. a gente já não dá conta. São Paulo, Zona Sul. São Paulo é A bizarro, Cyrela né? é forte Muito nível Brasil. Brasil, né? Cyrela é forte nível Soube que ela Brasil. tá montando um projeto lá em São José dos Campos, que é uma cidade. Olha só, não sei. Cidade, O interior assim. de São Paulo tem muita riqueza, Muita coisa. gente. Tem As pessoas estão muita migrando, né? De São Sorocaba. Paulo. coisa. São Paulo tá- Sorocaba. São Paulo parece que é um dinheiro infinito, gente. O que a gente vendeu imóvel de 20 milhões, 23 milhões de reais para pessoas bilionárias anônimas. Anônimas. Imagina. Porque assim, gente, você que tá vendo esse podcast agora, não é só o Neymar que é milionário, viu? Tem Imagina. muita gente muita com gente. capital. A Tem maioria muita é anônimo. gente. A maioria Prefere, anônima. né? Prefere ser anônimo, não gosta Anônimo. de se expor. E esse é um dos nossos diferenciais. Hoje a verdade. gente tem vendido muito para esse público porque a gente adquiriu a gente entendeu a linguagem deles. Exato. A gente vende muito imóvel fora do mercado, que é chamado off-market. São imóveis que a gente não divulga. Então não vai estar na internet, não adianta procurar, viu? Concorrentes, não vai estar. Então não adianta, porque a gente não divulga. A gente Entra na divulga. carteira. Entra na carteira, a gente passa para as pessoas Não da manda nossa foto. carteira, Não manda personalizado, não manda foto. Até porque pode ser uma pessoa querendo só saber também, né? Exato. E esses também. imóveis são vendidos em menos de um mês. E tem que fazer o filtro também do cliente, né? Exato. Porque o cliente, bem ou mal, ele representa nós dois. Puxa vida, a partir do momento em que eu pego meu celular e falo com o proprietário, tudo bom com você? Eu tenho um cliente para o seu imóvel. O nosso nome entra primeiro. O nome Sim. da Ibirapuera House entra primeiro nesse imóvel. Então, se a gente leva a determinada pessoa, nunca mais essa porta vai abrir. Entende? Então, esse filtro para entender quem é essa pessoa, por que ele quer esse imóvel. Imagina, né? Você entrar a hora que você quiser com um determinado cliente de um proprietário de uma das maiores joalherias do Brasil. Isso é muita confiança, entende? E confiança você conquista Exato. através desse filtro. Exato. Entender o cliente. É muito fácil. A maioria dos corretores que estão começando tem medo de perguntar. Tem medo, puxa vida, mas vem cá, fala pra mim, você conhece o projeto? Porque você está em quantos metros hoje? Eu estou em tantos metros quadrados, tal. Você quer ir para aumentar 20% sua metragem, por quê? Porque meu filho vai nascer, porque isso, aquilo. Você pensa em investir até quanto? Em vez de perguntar, olha, o imóvel vale 30 milhões.
Você tem? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro. Você não tá com o cara que tá... Não. Fala a verdade. Não é por aí. Assim, olha, até quanto você pretende investir? Seu budget aí de investimento até quanto? A venda ela é conduzida leve. Leve. É muito louco isso, gente. Leve. A gente conduz a venda de uma maneira muito assim, eu costumo dizer, é um bate-papo aqui. Daqui a pouco o cliente está assinando com... Ah, gostou do imóvel? Não, esse tipo de pergunta não cabe. Vamos comprar? Vamos comprar, né? Vamos comprar? Porque tem aquela, Ai, né, meu Deus, aquele iniciante, principalmente. Gostou do imóvel? Vamos comprar? Não. A pessoa tem que ter o quê? A gente tem que saber fazer o quê? Tratar objeção. A gente soube tratar objeções, né? Verdade. Que o vendedor que aprende a perguntar e tratar objeções, ele vai ter sucesso. Independente do que ele venda. Esse copo, um imóvel, microfone, não importa. Eu acredito muito nisso, né? Então, quando a gente consegue ter essa clareza, a gente vende para qualquer um o que a gente quiser. Mas esse não é o foco. É vender o que a pessoa precisa. A necessidade do cliente. A necessidade, entender. Por isso que eu falo, é o ser humano, entender o ser humano. E assim, ó, onde vocês acham que quem trabalha na alta renda sofre mais? Com quem tá comprando ou com quem tá vendendo? O que vocês acham? Eu acredito com quem tá vendendo. Exatamente. É uma Por quê? disputa de ego muito grande. Que mais? O que mais? Além do ego. Alguns pegam no ego, outros não. Outros não. Outros são mais frios. Vão Bom, mais eu na penso lógica. Vou te ajudando a responder. Porque já. quem tá comprando fala, ó, vamos supor que a gente vai negociar aqui. Isso. Sim. É 100 milhões o apartamento. Exato. Eu, como bom A gente comprador... tem esse valor. A gente tem Tem dois, na verdade. Dois. De um querido. Amém. Conhecidíssimo também. Quer comprar? Eu quero comprar, mas não vou pagar 100 milhões, né, Cassiano? Me ajuda aí, estamos em maio de 2025. Não, mas você é o proprietário do imóvel ou o comprador? Ele é que Eu tá vou comprando. comprar. Você vai Eu vou comprar? comprador. Certo. É 100, você tá Eu pedindo sou o corretor. 100. Vamos abrir Você- daqui um é. debate de vendas. O Felipe vai tentar Isso. comprar Vamos do supor que Cassiano, hein? a Elaine é a vendedora. Elaine Ok. é vendedora? Boa. Eu sou o comprador. Eu sou o corretor. Elaine, quando que você quer vender seu imóvel? Quando? Quanto? Eu venderia o meu imóvel a 100 milhões. Olha, eu pago 80. Você paga 80? Eu pago 80. 20% de desconto, hein? Agressivo. Então, assim, o que acontece? Já daria um morro, né? Como que você vai pagar à vista, eu imagino, né? Porque Sim, para você à estar vista. pedindo 20% de desconto é um desconto que não é praticado no mercado imobiliário, né? Não faz tanto sentido, Não mas a faz gente sentido. pode negociar. Porque 20% é algo muito forte. Eu tive um investimento muito alto nesse imóvel. E esse imóvel é um imóvel que valoriza 15% ao ano. Onde você vai ter uma rentabilidade, eu não sei, né? Você é uma pessoa inteligente. Eu tenho certeza que você tem rentabilidades aí, dinheiro guardado de várias formas, mas 15% ao ano num imóvel como esse é difícil você ter. Então, assim, esse não é qualquer um. Esse não é para qualquer um também. Em Esse é para resumo, poucos. Eu E não você é um preciso deles. vender. Ele não Eu tenho dinheiro. vender. Eu não tô a pé, não tô dura, Resumindo, não tô ele lisa. fala isso. Não tô lisa. Então, também não posso ser inflexível. Claro. De 100, olha, vamos fazer o seguinte. Você quer ser feliz ou ter razão? Eu posso te dar prazo. Eu posso te dar prazo. Viva o casamento, e manter o 100. gente. Ou você vai no Pix, agora 95. Então a margem sempre dos clientes é estourando 10%. Estourando. Estourando 10% e já comendo comissão. Comendo 1 a 2% da comissão da É imobiliária. importante falar isso, porque... Ele abre ali mão de 7, mas... É, já- porque... a gente tem bem- que ter o bom senso. Tem que ter. Não pode ser duro. Não dá pra É ser. 6% e acabou. Tem que ter um bom senso. Puxa vida, a intermediação tá dando 2 milhões. Eu vejo umas negociações assim. Deixa eu soltar um pouco. Tem que ser mais humano, de certa forma. né? Mais Exato. humano. Porque se a gente for pegar o mercado de consórcios, para vocês terem ideia, que a gente está muito inserido nisso, mercado de consórcios, quando chega no nível alta renda, que é a partir de 10, 15 milhões de investimento, a taxa, né, do broker, que é a pessoa que faz essa intermediação, ela já se torna menor. Por quê? Porque o valor agregado é alto. Quer dizer, por que o corretor ele tem que bater no 6% do Cresce? Gente, por favor, né? Eu acho que bom senso cabe em qualquer lugar e a gente não perde venda. A Pensa gente no vai negócio. vender. A gente vai Exato. vender independente de qualquer coisa. A gente brincou hoje, falou com o cliente, né? Ó, você pode pagar? A gente atendeu um Na cliente... bacia das almas. A gente não quer nem fazer propaganda, mas sabe, tipo Casas Bahia? Lá na frente você paga. Porque realmente não é... O cliente precisa entender que o foco nosso não é esse. Nunca será. Nunca será a comissão. Não. É ele estar bem
né, assessorado e ele está feliz com o imóvel que ele está adquirindo. Está feliz? Ok. Como você vai pagar? Não importa, a gente dá um jeito. A gente parcela, a gente diminui, a gente tira daqui, tira dali, mas a gente não pede venda. Porque o cliente final, acredito eu, que ele não quer, primeiro, ser enganado. Exato. Por algo, golpes no Ele modo já geral. vem armado. Muito. Ele já vem armado, Um gente. cliente desse, sim. Ele já vai te olhar em 30 segundos, vai fazer 3 perguntas e já vai sentir seu coração. Se você for uma pessoa dura ou quer se passar por que você não é, se é arrogante, prepotente, Já percebe. eu sou o cara, tchau, perdeu o negócio. Percebe na hora, Perdeu o gente. negócio. E é um perfil de cliente que é uma venda muito, né? Ela é bem... É uma assessoria, né? Não é uma venda. Não porque, você tem que falar diferente. Não. Mas você precisa também entender o momento do cliente. Você precisa também entender um pouquinho de mercado, um pouquinho de economia. Você não pode ser raso. Né? Você tem também Você tem que saber sair, ter bastante conteúdo. Sim. Né? Então não dá simplesmente para o corretor ser aquele corretor lá de trás que sentava num plantão de vendas, ficava lá parado esperando a morte chegar. Na verdade era isso. O mundo tá mudando muito rápido. O mundo né, mudou. A inteligência artificial tá aí, gente, que tem vai ajudado devorar, hein? muito a gente. Muita gente. Vai devorar. Infelizmente. O profissional que não se adequar, a empresa que não se adequar, né? Exato. A tecnologia, Os a IA. incorporadores já estão de olho em IA. Imagina a carteira de lead, né? De 200 mil clientes que já passaram aí nos últimos 5, 6 anos na construtora, que o corretor não alimenta. A inteligência artificial já pode ficar minerando esse cliente aí até trazer ele no plantão de novo. Em pensar que essa inteligência artificial, ela trabalha como 10, 15, 20, 30, 50 Não coloca pessoas. na justiça. Não reclama, processo de trabalho. Não chora. briga, não tem trabalho. Não chora via WhatsApp, não tem mimimi. Nem TPM. O incorporador é lindo. E quem é imobiliária também, Felipe. Para quem é contador também. Também. Porque tudo é venda. Tudo Mas é e as venda. pessoas falam, isso vai fazer com que exista muito desemprego? Não, porque querendo ou não, existiram novas, né? Novas profissões, novos tipos de trabalho. Então, assim, as pessoas também precisam se adequar, né? Vão sair, vão ter profissões que vão ser substituídas. Isso vão. E como que vocês têm visto, assim, além dessa questão de crescimento de taxa, né? Essa crise que estamos, entre aspas, vivendo, que talvez o mercado ainda não tenha... Mercado não, mas talvez a população não tenha percebido. O mercado, ele já percebeu, né? Ele antecede. Mas como que vocês estão vendo para comprar e para vender imóvel? Por quê? Você falou que as incorporadoras estão lançando pouco a pouco, então tem muito terreno em estoque, tem muito caixa em estoque. Sim. Então vai ter um determinado momento que vai ter um boom de construção e vendas. E existe todo um mercado por trás disso na construção civil, que são o mercado de prestação de serviço, né? Que precisa também se adequar e analisar isso que não estão analisando também. Sim. Então, como que vocês estão vendo esse mercado para o ano que vem? Excelente pergunta. Então, já de pronto Ano de mesmo, eleição. né? Ano de eleição, exatamente. Ano de eleição. Exatamente. Eu acredito que a Selic vai estabilizar. Eu acho que o nosso país ele não suporta uma taxa de 17%. A nossa economia ela não aguenta. Há tanto tempo. Há 20 anos que nós não tínhamos uma taxa tão alta de juros. A última foi em 2006, né? 2006. O Brasil não aguenta a 17% para cima. Então você que estivesse vendo esse vídeo, ano que vem, vote em quem tem 10 dedos. Nada pessoal. Nada pessoal, né? Foque nisso. E tem a responsabilidade tem essa do seu responsabilidade no seu voto. E eu vejo da seguinte maneira, o déficit imobiliário é muito alto, gente. É muito alto ainda. Então, eu acredito que, independente de governo ou não, as duas pontas vão continuar andando muito bem, porque a velocidade sobre oferta, né, é muito alta ainda. Então, a alta renda, o que é a velocidade sobre oferta? O VSO. Apareceu um empreendimento na Vila Nova Conceição, 200 metros do Parque do Ibirapuera. Um terreno único, 50 apartamentos, 50 famílias para São Paulo inteiro, o Brasil inteiro absorver. Vai vender na hora. É muito rápido. São só 50. Então, o VSO de uma região dessa é muito rápido. Uma construtora popular que já tem a mão do popular, ela só faz Ctrl-C, Ctrl-V, conseguiu um terreno em frente ao metrô Belém. Ali na Radial. Vai vender tudo. Vai dar briga. Porque a velocidade sobre oferta
também vai agregar, porque quem passa na radial ali todo dia não aguenta mais o trânsito. Quem vem de Itaquera, de Arthur Alvim, tudo mais, vai vender. É uma demanda reprimida muito grande, né, para esse perfil. Exato. de Eu acredito que a classe média vai continuar rangindo um pouquinho os dentes, né? Vai ter que aguentar mais um pouquinho a pressão ou se superar, né, Thaís? Buscar novas formas de ganho. Hoje eu tenho um amigo nosso que trabalha dentro do Banco Itaú, que ele já está tendo renda recorrente por fora, com franquias de lojinha de... Aquelas lojinhas de supermercados. Né? Mini market. 15 mil reais, ele investiu uma com o irmão, já está pensando em comprar mais 2, daqui a pouco já está fora do banco. Porque ele já viu, puxa vida, peraí, o empreendedorismo eu acho que é o caminho. Então a gente tem que, acho que nós 4 nessa mesa, a lição é empreender o caminho, sabe? Buscar o conhecimento é o caminho. Infelizmente, vai libertar o Brasil. A escola não ensina, né, gente? Entendeu? A gente que veio de escola pública, então... Não existe segurança. Isso. Nunca vai existir. Não dá para viver dia 5 você receber, dia 7 você tá duro. Fica o mês inteiro. Eu lembro quando eu trabalhava, ficava do dia 7 até o dia 31. Nossa. Vivia só com o Vale Transporte, o Vale Refeição. Isso não é vida. Não. Respeito, cada um que quer. Empréstimo pessoal, para quem é funcionário público sabe que vive no empréstimo pessoal. Mas não é vida. Então, acho que a linha do empreendedorismo é fundamental para o brasileiro, a partir do ano que vem, para adquirir o seu lar ou trocar o seu imóvel. O sistema educacional é feito para formar empregados. Então, igual vocês comentaram, precisa ter novas matérias dentro do ensino fundamental, ensino médio, educação financeira. Tem que ver se o governo quer isso, né? Empreendedorismo, né? Acredito que talvez não. Será que é interessante para o governo? Oratória. Na década de 90 nós éramos maiores que a China, Felipe. A China engoliu. O Brasil era maior que a China da década de 90. A nossa sorte como brasileiro que a gente alimenta o mundo todo no agro. A gente é um e nós país somos os maiores fornecedores de carne do mundo. É. E o agro, o mundo inteiro depende da gente. Mas se não fosse isso? E se não fosse? O dólar só entra no nosso país muito por causa do agro. É que a China também cresceu com um lado operário muito forte. Também. Então são pessoas que trabalham ali em situações bizarras para construir um país, né? Claro. Construir um país, né? Claro. Então, e a Índia? Também está vindo forte com tecnologia, gente. Nós estamos atrasados. Aí já está formando CEO, né? Tem vários e vários CEOs nos Estados Unidos indianos. E é incrível você falar de CEOs, porque existe até uma pesquisa falando sobre produtividade que diz o seguinte, olha que incrível, gente. Eu adoro essas coisas, né? Às vezes, pesquisar. E os Estados Unidos, ele tem uma diferença, o americano ele tem uma diferença absurda para o brasileiro. Por quê? Um americano equivale a 3 brasileiros em produtividade. Dá para acreditar? E aí a gente fala, como assim? O brasileiro tem um TDAH? O que está acontecendo? Ou é o foco? Ou será que é bolsa ou alguma coisa? Ou será que é mentalidade? Ou mentalidade. O comodismo. O comodismo. É porque aqui a gente tem vocês dizem em relação à produtividade ou à ambição? A produtividade. A você produzir, quer dizer, a gente não foi educado. A ambição está atrelada a isso. A produzir. Está atrelada, a ambição está atrelada à produtividade, né? Produtividade se no você não tem ambição, você não produz. Mesmo no trabalho, mesmo sendo empreendedor, trabalhando, mesmo sendo funcionário público, né? Você produzir algo, quer dizer, precisa 3 pessoas equivaler a um americano. Por quê? Porque aí vem lá de trás também, né, gente? Exato. É cultural também. Então a gente precisa aos poucos mudar isso, né? Sim. Não, nós 4 aqui não somos coaching. Né? Não. Eu quero dizer o seguinte, venda liberta. Vender liberta. Para todas as áreas. TikTok Shop chegou agora no Brasil. Nos Estados Unidos já estava voando. Iniciou ontem, gente. Tem brasileiro ganhando $1 milhão por mês. Por mês. Por brasileiro. mês. 6 pau, Felipe. De dólar. No TikTok Shop. 6 milhões de reais por mês. Ex-militar, gente, inclusive. Ex-militar, novo, não tem 30 anos, voando. Funciona tipo o Mercado Livre? Igual o Mercado Livre. E o TikTok é meio que um sócio nosso na operação. Então, para o TikTok é viável colocar o seu projeto na For You, na plataforma, porque ele também é remunerado. Então, se você achar um produto, um exemplo, pelo pouco que eu vi junto com a Elaine, né? Se você achar um produto coringa e tiver relevância, o TikTok vai colocar mais, porque ele também ganha junto.
Ele ganha junto, É gente. semelhante a uma estratégia Amazon pra aí. derrubar. Uma Amazon da Tá vida. vindo. A Amazon acho que é mais ou Shop menos tá vindo Isso, pra a Amazon é derrubar todos os marketplaces Só que do lá país. Olha que fora- Que loucura. incrível. Só que lá fora entra muito na produtividade, Felipe. Tipo assim, lá fora já tá voando, gente. É porque ele é Ctrl-C, Ctrl-V pra comprar. Então, Entendeu? a pessoa que é... Sabe aqueles consumistas desesperados? Nossa, esse tem TikTok vários, hein? vai ser... E tem vários. Tem muitos. Tem muita gente... É assim, ó, um botão. Não tem que levar pra outro lugar pra você comprar. você Vai compra pra não sei na hora. aonde. Não. É Ctrl-C, Ctrl-V. Acabou. Bizarro, cara. É sob responsabilidade do TikTok. Fica na plataforma do TikTok, o TikTok repassa pro vendedor. mas e já um- morde um pedacinho dele. Mais um mercado aí, né? Para as pessoas começarem a empreender A pensar também, aí, né? né? Sim, Empreendedorismo exato. não é só, de repente, Internet você tá aí, se gente. colocar num CNPJ, numa Vocês sala. estão vendo a e gente trabalhar. através da internet. Exato, exato. E o É YouTube a também é avenida uma mais aula, né? movimentada do mundo. É. YouTube é uma aula. E para você que não tem sobre empreendedorismo na escola, financeiro na escola, o YouTube tá aí também, cara. Faça boas pesquisas, façam boas perguntas e vá atrás, né? Do que você precisa. Cara, eu queria... Você falou sobre a venda desses imóveis e eu fiquei curiosa num sentido. Claro. Hoje em dia, o mercado, o investidor, ele tá de olho no mercado. Então, você falou, né? Teve uma boa localização, Sim. 30 unidades, ele chega ali com cash, ou até mesmo com uma boa negociação, e leva. Eu entendo que esse cara, ele não vai morar ali. Então, ele vai investir naquele imóvel. Como que tá isso? Porque lançou, o cara não entrou, e colocou, de repente, para um Airbnb ou para locação ou para venda, agora já mais valorizado. Como que tá isso, assim? Porque eu vejo que é uma venda da venda. É uma revenda, né? No Quando caso. fica pronto, você quer dizer. Quando fica pronto, ele não entra para morar. Uhum. Isso não traz ali uma coisa ruim pro mercado, em certo sentido? Dependendo do imóvel, sim. Se você é um investidor e vai alocar no short stay, né? Que é o caso do Airbnb, dependendo do projeto, só negativamente. Qual projeto? Aquele que é misto. Aquele que numa torre única, por mais que você não tenha a mesma entrada, você tem apartamentos estúdio e apartamentos de médio padrão, de 100 metros, 120 metros. Esse cara, ele não quer ficar ali no térreo ali, rodeando de gente toda hora, estranho, que entendeu? Que movimentação, vem do né? Rio, vem de Goiânia, vem de Manaus, vem do Pará, de Rondônia, toda hora, é mineiro, americano, argentino. Não quer mistura isso, danada. é uma mistura danada. Por mais que não entre pelo mesmo hall. Mas ele não quer, ele não sabe, incomoda. E a minha visão, eu acho que acaba desvalorizando um pouco. Tanto é que a maioria dos incorporadores, em vez de fazer estúdio, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo agora escritórios, né? Em vez de estúdio, eles estão substituindo, né, o estúdio. Uma sacada né? muito Uma sacada aí para estratégica. aprovação de projeto aí, né, e tudo mais, enfim. Estão substituindo estúdio, né, e colocando como um escritório, né, como parte do imóvel. Então, Quem um exemplo. compra já ganha, Isso. né? Ele compra um imóvel de 170 metros, 180 metros ali nos Jardins e tem um escritório embaixo para Já ele leva trabalhar junto e o tudo escritório. mais, enfim. Que legal. Mas Muito legal. sem fins comerciais. Justamente por causa da sua pergunta. Se não se vai com fim comercial, o cara monta um podcast lá e fica um turnover de pessoas entrada. ali É. com acesso no condomínio. Uma E movimentação. não é isso que o cliente quer. Então acaba incomodando. Agora, aquele produto, né, amor? Quero ouvir a sua opinião. Aquele produto que ele é só a mesometragem, eu acho que aí vai tranquilamente. Acho que eu não vejo problema nenhum. É, porque ele já foi feito para isso, né? Exato. Se é um projeto, por exemplo, de estúdios, uma torre, um Só empreendimento estúdios, né? só de estúdios com esse apelo, né? Aí tem tudo para dar, assim, gente, muito certo. Porém, tem incorporadoras que já agora, no lançamento, já está colocando no memorial descritivo que é proibido alugar no short stay. Então tem que tomar muito cuidado no incorporadores contrato, fazendo gente. isso. Tem que ler contrato. Quem não O- sabe ler tem que ter um advogado. Você Aquele que vai contrato investir, de 40 páginas, leia. Sabe que leia. você que vai investir, 40 por mais e que você pouco. pergunte pro corretor, se certifique, né? Exato. Se certifique com seu advogado. Até o chat GPT vai te responder se você colocar o contrato no GPT. Tem uns com 200 certifica, páginas, se viu, certifica e veja se pode ter o short stay ou não. Exato. E se pergunte por quê. Por que eu quero fazer um short stay? Por que vale mais a pena um short stay? Né? Ou de um long stay, um contrato de 30 meses, né? Ao meu ver, eu prefiro ter um locatário de 30 meses aí, saber quem é ele, tudo certinho, e depois renovar o contrato, do que ficar fazendo esse turnover, não sabe quem entra, quem sai. Eu, particularmente como investidor aí, né,
dos empreendimentos que a gente, né, participou juntos, eu prefiro ir nessa linha. Mano. Eu também acredito. Mas assim, é muito de perfil. Tem pessoas que curtem e adoram essa loucura de estar sempre rentabilidade, buscando, né? que é rentabilidade. Vou alugar 10 dias e vou deixar 20 dias, né, para eu usar, para um parente usar, porque 10 dias de um short stay equivale a mais de um mês. Você pega um short stay em Copacabana, Nossa, gente. entendeu? Na hora do ano novo, carnaval, lá na lua. Show de americano que vem pra cá, de europeu. O céu é o limite para cobrar Então, valores, dependendo da região do Brasil que o imóvel está, vale a pena o short stay. Então, Muito. Mas procure certificar com o seu corretor da região. Localização, né? Que é o que manda, sempre foi. Seja analista, né? Não seja aventureiro, né? Exato. Porque Exato, aventureiro Tem passa, vários, hein? Tem vários. passa. E quem vende fumaça também, né? Quem vende? Quem vende fumaça, né? fumaça. Você tem que ter conhecimento de propriedade, né? Saber o que você está falando, né? O cliente, ele não quer o videozinho com o corretorzinho bonito. Ele quer saber se você tem conteúdo. Se for Faça bonito, segurança. dá uma ajuda, Ajuda. Né? Chama Vai, atenção, tem Você é bonitona informações. também, né? Mas mostra primeiro que você tem conteúdo. Que você tem autoridade naquilo que você está falando. Que 80% da venda está feito. Mas quem é vendedor ganha dinheiro e com dinheiro qualquer um fica bonito. Tô gostando de ser vendedor, hein? Tá Verdade. ficando legal, tô É gostando. isso, é isso. É bom. Bom, gente, Vendedor vamos... fala muito. eu já tô nesse caminho aí. Esses estudos que a gente tem feito, é isso mesmo. São 3 pontos para um bom projeto. Localização, localização e localização. isso aí, Isso aprendeu, no mercado. Filipão. Felipe, você falou Aprendeu, tudo. Eu aprendi aprendeu. no É isso. primeiro dia de corretagem. Localização. É sempre. É o que vale. Os 3 pontos mesmo. É isso. Pô, legal. Estamos Eu queria- nos encaminhando aqui pro final já. Eu queria só voltar num ponto que é Passou importante rápido, a gente hein? falar. Gente, passa Boa, nem rápido, percebi. Rápido. Passa Super rápido. gostoso, né? 15 para as 8. Queria voltar num ponto que é importante a gente falar, justamente sobre o alto padrão, né? Legal. Nessa venda. No Minha Casa Minha Vida, geralmente as pessoas compram com CPF mesmo. Às vezes compram em casal ali, o primeiro imóvel. Mas no alto padrão tem mais alternativas. Então, no início vocês comentaram, pessoas que compram alto padrão têm mais informações. Exato. Então, eu gostaria de ouvir um pouco da experiência de vocês com esse tipo de compra. Alguns casos, de repente, o investidor que está comprando, ele comprou numa holding. Sim. Já teve caso assim? Porque, de certa Opa. forma, na holding, pensando em sucessão, é muito mais vantajoso, né? Muito mais. Muito mais. Na hora de você distribuir é mais fácil, né? Muito mais fácil. O custo do imposto é melhor, né? É mais barato, né? Você me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Tem muitos clientes que preferem ir na hold muitas vezes também pela questão empresarial, né? Se tiver já- no CPF, você vai pagar um Exato. imposto chamado ITCMD, ITCMD. que é um isso aí. valor sobre o valor do imóvel, e Isso. sendo o imóvel Céu. um valor alto, então Exato. é muito dinheiro. Se eu não me engano é 5%, eu não lembro. 4 a 5%. 4 a 5%. 4 a É uma bala. E se tiver uma holding, um CNPJ, é diferente. Exato. Você vai pagar sobre o valor da cota, e o valor da cota não necessariamente é o valor do imóvel. Olha E só. você não precisa ser rico para ter holding. Exatamente. Você que tem 3 imóveis Minha Casa Minha Vida, você já consegue montar a sua holding, né? Com a Cruz Contabilidade também, que eles vão te dar Verdade. toda a assessoria aí de A a Z para você economizar tributo. Eu acho que você também, né? Não sei se você fica feliz pagando muito imposto nesse país. Pelo amor de Deus, É, quem não não é quer legal. economizar, né, Tem gente gente? que gosta. Tem Tem gente que gosta, tem gente que adora. Tem gente que gosta. Thaís. Eu quero pagar muito, mas eu quero pagar só o necessário e que seja uma renda muito alta. Né? Exato. Eu não me Então, importo em beleza. pagar. Eu quero pagar o máximo possível, desde que eu Exato. veja que esse dinheiro está sendo, né, Bem distribuído. realocado Bem distribuído. no país aí. Eu penso assim, se eu tô lucrando, significa que eu eu tô tenho imposto ganhando. pra pagar, É ok. isso aí. Mas poderia ser bem mais alocado, né? Exato, concordo. Enfim. Mas essa questão da holding é bem interessante. É bem interessante. A maioria, Muito quantos mesmo. clientes que tem 4, 5, 10 apartamentos, tem amigos de construtora, tem 9 apartamentos, que é superintendente, não tem a hold ainda. Por que não? E Tem agora, filho, qual é a filha? forma tributária? É. O quanto antes conseguir Emite nota, fazer, Felipe. melhor. Ele emite nota. Emite nota, gente. Se der um pau aí, como é que faz? Entende? Por que não montou Pois uma é. hold? Vai gastar quanto pra ter? Mas Tão pouco. o não sabe que não sabe custa muito caro, viu, meu amigo? Muito caro. Exato. Vai custar lá na frente. É o nível de consciência que a pessoa nem sabe que não sabe, né? Nem sabe que não Infelizmente. sabe. É. Talvez, eu acho que um caso prático disso é que todo mundo vai saber aí no mercado, é do Silvio Santos. Sim. Sim. Verdade. Ele tinha um investimento externo lá, se não me engano, não estava na empresa, estava no CPF.
Aí. E estão lutando para trazer sem a Pra dedução do nacionalizar. imposto. Ah, Exato. então. E Sem o quero ver. imposto. Talvez estivesse na empresa, não precisaria retirar. Sim. Era só fazer a saída dele. A saída. Tá tudo bem. Claro. Então, Agora fica no aí. CPF vai doer pra CPF, nacionalizar. E muito, hein? Depende, né? Porque a gente tá falando de uma família que tem uma gama capital, de advogados né? muito grande ali. forte. É um Os corpo melhores, jurídico. né? Exato. É um corpo E dependendo do jurídico. quanto trouxer de imposto, dependendo da época do dólar que tava comparado agora, dependendo como for, até vale a pena. E é uma briga com o Nacionalizar Estado. 100%, tchau, Uma briga acabou, com o né? Estado, então tá bem forte ali. Vamos ver. Torcer que aconteceu melhor pra eles. É uma família Exato, abençoada, né? exatamente. Ele é um Família do bem. exemplo, ele foi um exemplo pra todos os brasileiros, né? Ele começou do zero, camelô, Exato. vendedor, Vendedor na veia. vendedor na veia, começou do zero ali, ó, contra tudo e contra todos e fez o legado dele no país. Ele é um dos maiores exemplos aí de empreendedorismo pra mim no Brasil. Para mim também. E é bom porque tudo isso que tem acontecido, eu percebo que assim tem aberto os olhos de muitos empresários. Porque antes, há poucos anos atrás, muitos médicos, engenheiros, arquitetos, não, eu já tenho a minha profissão, eu não preciso vender. Muito pelo contrário. Todo profissional tem que saber vender, porque nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Desde o... Não tem jeito. Todo mundo vende. A gente vende a gente, né? A gente já começa se vendendo. Então, isso. o médico tem também que se vender, tem as cirurgias, se for... Ainda mais se for um médico, por exemplo, cirurgião plástico, né? Tem que se vender, sim. Tem que saber vender, todo profissional. Pois é. Se você não tá vendendo... Se você não tá Só vendendo, hora. você é o produto, né? Se você não tá vendendo, você tá comprando muito. Aí é um péssimo É uma sinal. coisa nesse sentido, né? Se você não essa vende, frase, você é o mas ok. produto. Se você não tá pagando, você é o produto. Se você não tá pagando, você é o produto. Se você tem, O você entra WhatsApp- naquele o WhatsApp lugar, é um. ou se você tem uma verdade, é conta verdade. e alguma rede social, e você acha bom que você não paga nada, você é o Você produto, é mercadoria. É isso aí. Alguém isso paga aí. pra você ver alguma coisinha lá. eu tô aprendendo ainda, Não fiz tem errado. café de graça, não tem tem, não. música, Não tem, não cara, tem, não tem. gente. Tá todo mundo vendendo alguma coisa e é isso, você tem que vender mesmo. Quanto antes você souber disso, melhor. Exato. E quanto antes tirar esse mito também de que de que vender é ruim. Porque eu não sei de vender. E as pessoas têm vergonha até hoje, gente. Vendedor é o fim da profissão, né? Só sobrou isso pra você fazer. Tem de o que tudo, que até tem aí? vendedor. Até vendedor. Olha, eu gostaria... Não, pode ser até vendedor. Mas o Isso vendedor dói é a demais. base de toda empresa. Sem venda Isso não tem dói empresa demais. nenhuma. E assim, não tenha medo do não. Quanto mais não você receber, é bom. Por quê? O sim tá chegando. O sim Flávio tá Augusto chegando. fala muito disso. É? O não, às vezes pega muito. Não. A pessoa se sente rejeitada, mas não é beleza, isso. vou pro próximo que tá chegando o meu sim. O não é como se fosse Busca o o sangue não. na mão do médico, né? É Exato. normal. Veja com bons olhos o não. Veja com bons olhos. Não, ai meu Deus. Eu via corretores, Thaís, né? Sei que o nosso horário tá estourando, Não, eu tô mas só- eu vejo corretores, vou te falar, que ele já pegava no telefone pra ofertar, ele já profetizava que o cara não ia atender. Que Ué? isso. Ai, meu Deus, vou medo. pegar de novo. Ai, esse Receio. cara, meu, ninguém atende, meu. Falta entusiasmo, Vai né, na irmão? fé que você vai pegar o Mas é entusiasmo. falta de acreditar comprador. em si, sabia, Felipe Thaís? É Vai falta na de acreditar em energia si. boa. Será que eu sei? Será que eu consigo? É Exato. acreditar na gente. Exato. É isso que funciona e falar assim: eu consigo tudo o que eu quiser. Independente do que seja, né? Eu sou prova viva, você é prova. Eu acredito que cada um de nós que está aqui nessa mesa é prova viva disso. Sim. Porque todos nós temos uma história e a gente teve que ralar. E ó, né? da minha parte pra finalizar, Felipão, depois que você sai de um sistema, você entende muitas vezes por que você não progride. Você não se torna o responsável geral, né? Não é vantajoso para aquele que vende bem e sabe desenrolar a venda ser o responsável geral, porque você perde força na base. Exato. Então, muitas vezes você é podado indiretamente e só quando você sai que você entende. E aí você enxerga. É como se, Né? sabe, abrisse os seus olhos de verdade. Muita gente vai se conectar com isso. Puxa vida, então por isso que eu não fui promovido? É por isso, porque você é muito bom. Se você subir, É isso. a base perde a força, fica fraca. E então a você tem corrida? que estar nesse lugar. É a corrida dos porque ratos. a empresa tem que ter resultado. É, você é o Então, ratinho que tá lá. Você ó. é a sua própria empresa. Vai lá. Entendeu? Você é o CPF forte. Agora faça o seu CNPJ forte também. É isso. Isso aí, boa. Que papo, hein? É isso. Boa, Fê. Encaminhando pro final aqui, tem uma pergunta que a gente sempre faz. Seria uma dica rápida pro corretor, pra corretora que está começando o seu negócio,
tem essa ambição, tem essa vontade de mudar de vida também. Então, Cassiano com seus 21 anos, Elaine com seus 26 anos. Bom de memória, hein? Eu sou bom. Lá tem atrás, memória, né? tem que ter, né? Então, 21 e 26 lá atrás. O que vocês falariam, assim, pra essa pessoa que quer começar e quer mudar? Eu falaria pro Cassiano de 21 anos, obrigado por você ter acreditado em mim. Obrigado por você ter acreditado em mim. Que você foi, junto com o seu pai e a sua mãe, né? Vocês três foram os únicos que realmente acreditaram nesse Cassiano de 39 anos. Obrigado mesmo. Eu falaria para esse Cassiano de 21 isso. Gratidão eterna. E para a Elaine de 26 anos, eu falaria assim, ó. Obrigada por ter acreditado e por não ter desistido. Exato. E obrigada pelos meus filhos, que eles foram assim, foram e sempre serão a minha inspiração e a nossa maior força. Eu falo, é verdade, né? O meu filho, ele foi a virada o meu primogênito foi a virada de chave, sabia? Eu vinha de uma vida que, nossa, baladeiro, zoeira. Quando meu filho tava para nascer, eu falei assim, não, chega. Foi a virada de chave. Eu acredito que sempre na vida da gente vai ter ciclos de virada. E eu sinto que eu tô numa segunda virada, que eu tô indo pros 40. E eu acordei, opa, peraí, 40 anos de idade, meu. É uma criança, né? Chega de errar. Tá bem. Não posso mais errar. Não posso mais errar. É isso. Né? Com erros financeiros, consumismo, chega. Agora é a hora de realmente, né, separar os homens dos meninos. Gente, chega é tanta de história pra contar que eu acho que não dá 2, 3, 4 podcasts. Uma semana de podcast. Papo leve, né? Fluiu. Foi muito gostoso, muito né? bom. Foi muito Foi bom. bênção. Pô, eu queria agradecer bem. vocês pelo tempo de vocês, por compartilhar, Obrigado, por nós que agradecemos partilhar pelo convite. todo esse conhecimento, assim. Tenho certeza que eu já tive uma aula de vendas aqui, já vou começar aplicando algumas coisas. Então, eu tenho certeza que a galera também vai absorver muito, viu? Muito Amém, obrigado mesmo. amém. A Valeu. gente que agradece Amém. muito também. A gente se sente, assim, muito feliz. Muito E lisonjeado, foi super muito gostoso, sucesso. né? Participar. Espero Muito que tenham sucesso. outros. Esse seja um Amém. dos Exato. milhares, né, de Exato. podcasts que estaremos participando, estaremos Amém. juntos de novo. E Muito esse abre as obrigado pelo portas, né? convite. É verdade. Foi um prazer, bom demais. Muito obrigado. Nós que Vamos agradecemos. deixar a rede social de vocês Isso. aqui embaixo, no link. Deixa Ok. eu falar, amor. Nossa rede social, na verdade, hoje a gente tem 3, né? Mas a mais forte é o @Ibirapuera House, que é o nosso Instagram, né? E E também também o nosso site, né? E também o nosso site, que é o www.ibirapuerahouse.com.br. Então, só que hoje a gente tem uma movimentação bacana no nosso Instagram. Então, Legal. vale a pena entrar lá, que vocês vão ver bastante coisa legal. E você Show. que quer Bastante um conteúdo. imóvel ali que esteja oculto ali, um imóvel mais Aí interessante. vocês chamam a gente. Chama no WhatsApp. Você que quer Vamos vender conversar. também esse imóvel de verdade. alta renda, né? E tá vindo essa dificuldade de conseguir o cliente certo, né? E o corretor certo. Porque às vezes o corretor queima a largada. Leva o cliente sem perfil no imóvel e o cliente, puxa vida, ele sabe o valor do tempo. É. Puxa E a vida, eu gente me não desprendi vai- 2 horas, eu deixei de ter essa reunião de milhões para atender esse corretor com esse cliente. Caramba, meu. Do jeito que eles falaram, a pessoa Entendi. afiada. Falou, Cassiano não Afiado. teve o filtro que deveria ter. Exato. Então- Mas eles são tão classudos, elegantes, que eles não falam, mas o corpo fala. O corpo fala. Exatamente. É isso. Perfeito. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Valeu, galera. Obrigado demais. Vamos deixar Obrigado. os links aqui embaixo. Isso. Você que chegou até aqui e não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo, com sua amiga. Foi um prazer. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, galera. Até mais. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso papo... Vou colocar Oh. essa. Vamos lá.